Bom dia! Vamos aos minutos de sabedoria de hoje, ver qual o bom conselho para nós, né? Vamos lá. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. A gente precisa refletir um pouco sobre esse assunto, né? Porque a gente tem o véu do esquecimento, então a gente, quando reencarna, esquece o que fomos em outras vidas, o que somos lá no plano espiritual, né? Na sequência de tudo, a gente estando aqui, a gente tem esse esquecimento. E quando a gente retorna a nossa pátria verdadeira, né? A gente vai lembrando das coisas e isso vai doendo, porque a gente vê o quanto somos ainda pequenos, o quanto erramos e o quanto precisamos ainda melhorarmos, vida após vida, né? Então isso dói, é uma coisa que causa dor. Então a gente precisa ir já sempre melhorando, modificando para melhor, né? O que a gente deve ser. A gente está a caminho da evolução ao patamar de Jesus, então a gente tem que começar devagarinho, passo a passo, para a gente ir transformando. A morte não existe, o que se dá é uma transformação em nossa maneira de ser. E a gente não pode esperar que quando a gente parte desta vida, vai existir outra, não vai ser a mesma, é uma continuidade, né? A vida é eterna, já está sendo vivida por nós. Então a gente precisa ir melhorando, porque a gente continua a ser o que a gente já é, né? Então procurar sempre, agora, já, ser o que a gente deseja ser, né? Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Então, vamos nos preparando todos os dias, né? E agradecendo sempre a oportunidade que a gente tem todos os dias quando a gente acorda, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça e nos inspire a ser cada dia melhor, tá bom? Boa semana a todos e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.